Mais de 300, 400 lugares. Imóveis, ficar com a população, mas o padrão a suspeita levou as duas operações de tentação. 5 pessoas hoje de manhã. 3 são ex-funcionários do cartório. A polícia diz que os presos eram procurados por estelionatários que falsificaram documentos com escrituras de terrenos e procurações usados em golpes. Golpes que deixaram prejuízo de mais de 10 milhões de reais para dezenas de vítimas. Boa tarde, galera. Boa tarde. Tudo tranquilo? Ok. Apostila... Oi. Apostila de História. Apostila 3. Página 16. Império Bizantino. Ok? Página 16? Isso. Tem ali Constantinopla. Obrigada. Império Bizantino. Dá para ver o slide? Sim. Ok. Então, Sim. a gente vai trabalhar em cima primeiro. Ó, fone novo do Leonardo, hein? Fone novo, hein, Leonardo? Tá bom, hein? Ah. Vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre Constantinopla mesmo, a gente tem que falar um pouquinho sobre como é que se dá a origem, né? Por que que acontece como se cria o Império Bizantino. Então a gente tem, para entender o que aconteceu, a gente vai pensar no Império Romano, que a gente estudou antes. Então, o que foi a queda do Império Romano? Né? Que a gente fala de desagregação do Império Romano. A queda do Império Romano ela vai acontecer no ano no ano 476, né? Depois de Cristo. E aí você tem a troca do imperador Rômulo Augusto por Odoacro, né, que é o líder do povo érulo. E aí o fim do Império Romano, ele vai ser o resultado de quê? De crises econômicas e políticas e também das invasões bárbaras no território romano. Sempre lembrando para vocês assim, se eu colocar na prova, uma prova, né, num exercício para vocês, por que o Império Romano acabou? Você vai colocar crises econômicas, crises políticas e invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros? Qualquer povo
que não fosse o povo romano. Porque, teoricamente, os romanos se achavam melhores do que todos. Então, eles tinham uma cultura melhor, blá, blá, blá. Então, todo mundo que não era romano era chamado de bárbaros, né? Inclusive os povos chamados germânicos. Então, o termo queda do Império Romano, ele se refere ao quê? A queda da parte ocidental, não da parte oriental, tá? Então, ali, ó, o termo queda do Império Romano refere-se ao fim do Império Romano ocidental. Por quê? Porque a parte oriental desse império, ela ficou conhecida como Império Bizantino, tá? Então, o Império Romano foi gigante na Europa, né, e na Ásia. Então, ali do Oriente Médio, em direção ao Oceano Atlântico, é o Império Romano do Ocidente. Em direção ao Japão, é o Império Romano do Oriente. Então, a gente tem essa parte oriental, que vai ser conhecida como, então, Império Bizantino, continuou existindo, sendo derrubada apenas no final da Era Medieval, né, que é a Idade Média, que nós estamos começando a ver agora. Então, a parte oriental desse império, que ficou então conhecida como Império Bizantino, ela vai persistir, então, desse ano 476 até o final da Idade Média, no século 5, 6, 7, por aí. O Império Romano, ele vai existir de que forma? Entre os anos 27 antes de Cristo, ou seja, alguns anos antes, 50 anos antes de Cristo, morrer e ressuscitar, aquela história que a gente conhece, né? E 476 anos depois de Cristo. Então, ao longo desses séculos todos, o Império conquistou um grande território, como a gente viu, e que respondia por grande parte da Ásia e também da África. E aí você tem os acontecimentos que levaram à desagregação desse Império Romano, que seria a crise do sistema escravista, a instabilidade política, a expansão do cristianismo e a invasão dos povos germânicos, que são chamados de quê? Povos bárbaros. Então, vamos fazer como Jack o Estripador, por partes, tá? Vamos lá. Quando eu falo da queda de Roma, eu vou lembrar que existe a crise do sistema escravista. O extenso território romano, que ele é muito grande, que circundava todo o mar Mediterrâneo, que é aquele mar que fica entre a Europa e o continente africano, era protegido pelo exército e estava todo interligado por estradas, as estradas construídas pelos romanos. O exército romano, ao longo desses séculos todos, né, desde 27 a.C. até 476, são quase 500 anos, foi expandindo o seu domínio, e à medida que conquistava novos povos, o que eles faziam? Eles capturavam as pessoas para trabalharem como escravas. Então existiam os escravos, né, por parte dos romanos. A partir do século II, o Império Romano ele vai deixar de expandir os seus territórios e, como consequência, há uma diminuição do número de escravos. Por quê? Porque o Império Romano se expandiu tanto, que não tinha mais para onde ir. Então ele parou de conquistar, ele parou de ir atrás de novas terras porque não tinha mais aonde ir. Então isso diminui o número de escravos. E o sistema de produção do Império Romano era dependente do trabalho escravo. Não era um trabalho que você tinha assalariado, né, como a gente vive hoje em dia. Era trabalho escravo. E com isso vai fazer o quê? Vai diminuir a oferta de mão de obra. Então vai ter menos gente para trabalhar. Então vai começar uma grande crise econômica. Com menos escravos trabalhando, menos produtos eram produzidos. E aí, quanto menos produtos você produz, o que acontece com o preço? Ele fica mais caro. Então essa situação diminui o quê? Se eu tenho menos gente trabalhando, eu vou produzir menos coisas. Menos coisas produzidas é produto mais caro. Isso faz com que o comércio diminua.
Então, o comércio que vendia bastante para de vender. Então, o que vai acontecer? O comércio na época do Império Romano era o que a gente chama de uma importante atividade econômica. E a consequência é que todo o comércio gera tributos, os impostos. Então, diminuiu a arrecadação do Estado romano. Então, o que vai acontecer? Com menos dinheiro para poder investir no exército, equipar e essas coisas todas, as fronteiras dos territórios romanos começaram a ficar enfraquecidas. E o que aconteceu? Se tornaram mais vulneráveis às invasões estrangeiras, ok? Então, o sistema de produção romano era dependente do trabalho escravo. Então, como diminui o número de escravos, a economia acaba entrando em crise. Então, resumindo daquilo que eu falei, ok? Bom, um segundo ponto, ou consequências, né, é aquilo que a gente chama de instabilidade política. A partir do século III, o Império Romano passa a enfrentar grandes crises políticas para que consiga manter o seu poder. Durante esses curtos períodos de tempo, houve sucessões de imperadores, assassinatos, conspirações, era gente traindo gente, aquela coisa toda. Você deve ter lembrado, né, de César sendo assassinado por seu filho Brutus, né, e até tu, Brutus, né, aquela coisa toda lá. A instabilidade enfrentada pelos romanos para administrar e exercer o poder nesse vasto território conquistado durante os séculos que passaram tornou mais fácil a invasão do território pelos povos estrangeiros. Então isso é uma consequência direta, ou seja, da instabilidade política, o que eu vou ter? Crises políticas internas que vão levar ao enfraquecimento do poder e, consequentemente, o território fica mais vulnerável para as invasões. A terceira causa da queda é a expansão do cristianismo. Aí você lembra, Jesus Cristo, né? Nessa história toda que a gente conhece a história. Apesar de os cristãos terem sofrido muitas perseguições durante séculos no Império Romano, o cristianismo cresceu e começou a ameaçar o poder dos imperadores, que eram considerados autoridades divinas, porque você lembra, né? Nessa época, na Europa, tudo que era rei era porque era de Deus, aquela coisa toda lá, né? Então os cristãos, eles não aceitavam esse caráter sagrado dos imperadores, são apenas homens, o que fazia com que o poder desses líderes fosse enfraquecido perante a sociedade. A sociedade via eles não como um Deus, mas como homens, porque eles são homens. Além disso, os cristãos eram contra a escravidão. Lembre que os cristãos, principalmente originários do povo hebreu, né, foram escravos no Egito durante 400 anos. Então, eles são contra a escravidão. O que representava o quê? Uma ameaça ao Império Romano, que tinha toda a sua estrutura de produção, como eu coloquei lá em cima, baseada no quê? Na escravidão. Então, a expansão do cristianismo levou a crises políticas internas que levam ao enfraquecimento do poder. Cara, mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque agora você tem a presença dos cristãos que também vão fazer com que você tenha essas vulnerabilidades. E aí nós temos a invasão dos povos germânicos. E quando você fala povos germânicos, é povos bárbaros, porque não são romanos. Os povos germânicos, eles vivem no norte da Europa e eram chamados de bárbaros, então, pelos romanos, porque a língua também e a cultura dos germânicos era diferente. Então, esses povos já tentavam invadir os territórios romanos e, em alguns casos, eram autorizados a viver dentro do império em troca de se unir ao exército e defender as fronteiras romanas. Então, eu quero viver no teu país, tudo bem, mas você vai vai fazer parte do meu exército, vai defender as fronteiras. E as pessoas aceitavam, né, em troca de segurança, alimentos, as coisas todas aí. A partir do século V, o número de bárbaros que tentam invadir o território romano, ele aumenta.
Não se sabe ao certo, mas acredita-se que esses povos tenham vindo em direção ao Império Romano em busca de terras melhores, ou até mesmo fugindo dos hunos. Os hunos é um outro povo que teriam vindo da Ásia Central e eram povos extremamente violentos. Tem até um Átila, o huno, né? Que uma elevada capacidade de movimentação no território. Então, talvez a gente não tenha certeza da porquê essas invasões ali. Com o enfraquecimento político e militar do Império Romano, as invasões se tornam cada vez mais frequentes. Lá em 410, a capital do Império Romano, que é Roma, é invadida por diversos povos, dentre eles os visigodos, os anglos, os saxões, os hunos e os francos. E à medida que esses povos entravam no território romano, eles já iam estabelecendo reinos. Então é parte de você começar a perder um pouco dos seus territórios a partir das invasões desses bárbaros. Então a queda de Roma se dá o quê? Com a destituição do imperador romano Rômulo Augusto, né, como a gente falou antes, aí colocaram lá o Odoacro, e a queda do Império Romano então representa o fim de um período da história da antiguidade, né? Então a Idade Antiga a gente termina nesse momento, e aqui a gente começa a falar então de Idade Média. Então esse poder que começou a se enfraquecer passa a ser o alvo de constantes invasões. Então isso é muito importante você lembrar. Por quê? Porque a queda do Império Romano ela é chamada de desintegração, né? Ela é chamada de desintegração por ter sido o momento em que o território romano se dividiu em dois. Então virou o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, tá? O do Ocidente caiu, mas o do Ocidente era conhecido como Império Bizantino, tá? E assim como em Roma, ao longo dos séculos, o que a gente teve? Diversos povos que tentaram invadir a capital do Império Romano, do capital do Império Bizantino. A capital do Império Bizantino se chama Constantinopla, e ela foi enfraquecida por os constantes ataques à cidade, e ela acabou sendo tomada pelos turco-otomanos, lá em 1453, né? Dando fim, então, ao que a gente chama de Império Romano, também agora do Oriente. Então, nesse momento, a gente começa, então, o Império Bizantino, que é o tema da apostila de vocês ali, como a gente começa agora, tá? Então, a primeira coisa importante que você tem que lembrar é Constantinopla. Quando a gente fala de Constantinopla, que hoje se chama Istambul, né, que é na Turquia, ela foi a capital de vários impérios, tá? De todo aquele período da antiguidade. O imperador romano chamado Constantino I, no decorrer das expedições com o seu exército, ele tomou conta de uma região estrategicamente posicionada entre o Corno de Ouro, o nome é estranho, mas é isso, né? Corno de Ouro, e o Mar de Mármara, localizada no ponto de encontro entre a Europa e Ásia, né? Então a cidade de Bizâncio, ela tem uma origem grega, tá? E aqui você tem o Constantino. A cidade ela é cosmopolita porque ali naquele mapinha ali, deixa eu botar com o mouse aqui, ó. Aqui em cima é o Corno de Ouro e aqui embaixo o Mar de Mármara. Então, nesse ponto de encontro entre Europa e Ásia, a gente estabeleceu então a presença do Império Romano e o controle de uma grande localização para o mundo antigo. Por quê? Porque é um caminho que liga a Ásia ao continente europeu, tá? Então ali se fundou a cidade de Constantinopla. Então o nome se deu por conta do imperador Constantino, né? Constantinopla. Você conhece isso, né? A nossa capital qual é? Florianópolis. Por quê? Homenagem a Floriano Peixoto, né? O nosso presidente em 1890, né? Floriano Peixoto, 1891. Em 11 de maio de 330, o imperador Constantino tomou a cidade de Constantinopla, tornou ela a capital do Império Romano. Então, antes de Roma, Constantinopla, tá? Então,
Meu Deus, há uma tempestade chegando, há um vendaval, o que que houve aí? Professor? É o Vinícius? Professora? É o Vinícius? Sim, eu sou aluno novo. Aluno novo. Tranquilo, Vinícius? Sim. Então tá, então vamos adiante aqui. Então, continuando onde nós estava ali. Então, deixa eu ver aqui. No dia 11 de maio de 330, então, o imperador Constantino tornou a cidade de Constantinopla a capital do Império Romano. Com o passar do tempo, o que que ele vai fazer? A cidade cresce territorialmente, né? Porque começa a crescer, expandir, e também cresce em importância, porque é um canal de ligação ali, né? Então, sendo respeitada e até cobiçada por outros povos, pela posição estratégica ali naquele estreito, que é chamado Estreito de Bósforo. Então, até 395, ela virou capital e permaneceu capital do Império Romano, passando então a, em seguida, ser a capital apenas do Império Bizantino. Em 1204, nós vamos ter as Quartas Cruzadas, que capturaram a cidade e teve início então a fase daquilo que a gente chama de Império Latino, né? Que tem a ver até com a língua que a gente tem, a nossa, a origem do latim. Em 1261, o que vai acontecer ali? Passou o comando de Miguel VIII, paleólogo, olha só, Miguel VIII, paleólogo, representante de Niceia. Ele torna a Constantinopla novamente a capital do Império Romano, né? Porque ela já pertencia ao Império Bizantino e ele vai lá e tenta fazer toda essa argumentação novamente. Nessa fase, a cidade então gozou de uma certa tranquilidade, houve um grande crescimento da cidade, era a capital daquilo que a gente chama de cristandade, né? E a maior e mais rica cidade da Europa nesse período, a partir dos anos de 1260. 200 anos depois, aliás, durante um período de 200 anos, ela serviu de capital para os bizantinos. Em 1453, veio a grande derrota. No dia 29 de maio, o Império Otomano tomou a cidade como capital e essa situação não mais se alterou, tá? No longo período que se inicia em 1453 e vai até 1922, Constantinopla foi a capital do Império Otomano. Em 1923, o que criou-se ali? A República da Turquia, que é o país que existe hoje, governado pelo primeiro-ministro Erdogan, que mudou a sua capital do nome de Constantinopla para Ankara. O nome passou a ser Ankara, porém ainda mantendo o controle sobre a primeira. E aí, para a gente terminar esse período da história, ao longo de toda a sua história, Constantinopla recebeu várias denominações. A primeira delas é a mais notória, né, a mais conhecida, foi por conta do seu fundador Constantino, mas ela já foi chamada, olha bem, Bizâncio, Nova Roma, Tsargrad, Miklagard e a última que nós temos até hoje, Istambul. Então são 6 nomes de uma mesma cidade, tá? Então isso é importante. Essa última denominação, Istambul, era usada pelos turcos desde o século X. Mesmo que ela tivesse com outro nome antes, para os turcos ainda se valia pelo nome de Istambul. Em 1930, do século passado, a República da Turquia promoveu uma série de reformas no país, entre elas a reforma postal, que renomeou definitivamente a cidade para Istambul e ninguém mais mexe no nome dela. Os nossos ocidentais, né, nós que somos a parte ocidental, basicamente se referia a essa cidade durante muitos e muitos anos como Constantinopla, mas hoje ela se torna Istambul, tá? Então esse é o início do que a gente vai trabalhar então durante esses novas aulas aí do capítulo número, fechei a apostila, né? Sou uma anta mesozoica, do capítulo
10 da página 16, o Império Bizantino. Então, o que eu quis colocar para vocês hoje aqui foi como que se chega até o Império Bizantino, porque a partir de agora nós vamos trabalhar em cima da Idade Média, né? Feudalismo e outras coisas mais. Então, a desintegração do Império Romano é que chegou até essa parte que envolve o Império Bizantino. Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso? Tudo belezinha? Não. Ok. Sim, tudo belezinha. Então tá. Então a gente passa para a geografia agora, que a gente começou a trabalhar nas últimas aulas as camadas da atmosfera, você lembra disso, né? A gente trabalhou geografia, camadas da atmosfera, e hoje nós vamos trabalhar uma única coisa, que são Ô, professor, Diga. eu entrei essa semana na escola, então eu não sei muito onde é que vocês estão. Tá, é assim, ó. Tu veio da onde, meu amigo? Sinergia em Navegantes. Ah, do Sinergia ali. Tu já teve em geografia as camadas da atmosfera? Já. Tá. Tu sabe que a apostila lá do Sinergia ou do Positivo? Coque. Ah, do Coque? Do Coque. Tu tem ela por aí na mão aí? Tá pertinho de ti ou não? Travou? Não. Tu tem ela perto de ti, não? A apostila do... Qual apostila? A apostila de geografia do Coque, tu tem ela na mão, a última que tu estava estudando? O Coque tá ali no meu guarda-roupa. Dá pra te pegar só pra mim saber alguma coisa ali. Tá, Fica tranquilo. vou pegar. Fica tranquilo. Débora congelou? Não, piscou o olho. Não, tá aqui. Não, mas é que tu ficou congeladinha ali. Eu disse, parou, né? Não virei estaca, não. Então tá bom, né? Então, Vinícius, qual foi a última coisa que tu estudou no conteúdo de geografia aí? Só me diz onde é que tu tá. Peraí. Ok. A última coisa que eu estudei foi as principais bacias hidrográficas do Brasil. Ah, tá. Bacias hidrográficas. Deixa eu só ver aqui o conteúdo da nossa apostila, só para mim ter uma base. Tá, mas olha só. Tu chegou a estudar já atmosfera, climas, essas coisas? Sim. Foi um pouco antes da gente começar as bacias. Ah, então tá. Então, a gente vai ter que ver de novo isso, porque para nós aqui, na apostila, tu já tem a apostila nossa, não? Tenho, tá aqui do meu lado. Então, ela está invertida. Tu pode ver ali, o capítulo 8 fala de atmosfera, o capítulo 9 que é planeta água, bacias hidrográficas. Então, tu vai rever o que tu já viu, né? Eu também dou aula em escola particular, eu já passei um tempão por isso, né? Eu já passei por essa faz tempo também. Então tá, em geografia nós vamos agora na página 12. Só que página? 12. Ok. Página 12 fala sobre fatores climáticos. Então o que a gente trabalha com fatores climáticos? É o seguinte, sempre que a gente trabalha com a atmosfera, por exemplo, tá quente hoje, né? Hoje está quente, amanhã vai estar bem quente e sábado vai estar 18 graus. Então vai cair muito a temperatura, praticamente 18 graus de menos de temperatura. Então isso são fatores climáticos, né, que acontecem por aí. Então os fatores climáticos, como vocês têm na apostila, ele trabalha de que forma? Ele trabalha falando que existe uma climatologia, que é o estudo do clima, que aborda todos os elementos e fatores do clima, ou seja, como é que eu compreendo, como é que eu consigo entender por que existem climas diferentes, por que existem lugares que neva, outros não, por que tem
deserto num lado e não tem deserto no outro? Por que quanto mais alto a gente sobe, menos ar você tem? Por que tudo isso é explicado por essa situação da climatologia? Então a gente tem elementos climáticos, os elementos são temperatura, umidade e pressão atmosférica, e nós temos aquilo que a gente chama de fatores climáticos. E a gente vai começar a trabalhar com os fatores climáticos hoje. Então o primeiro fator climático que a gente vai trabalhar hoje é a latitude. Então você lembra, o que é latitude? É a distância que os lugares estão em relação à linha do Equador. Então você pega, deixa eu pegar aqui para você dar uma olhada. Ó, dá para ver o globo aqui, né? Então aqui você tem o planeta Terra. O que a gente tem? Uma linha imaginária bem no meio aqui, que a gente chama de quê? De linha do Equador. Deixa eu botar aqui o Brasil para vocês verem. Ó. Então, eu tenho essa linha divisória central ali, horizontalmente falando, como linha do Equador. Então, essa distância da linha do Equador até os polos, você dá o nome de latitude. A linha do Equador é 0 grau. À medida que você vai indo em direção ao Polo Norte, chega a 90. Quando você desce em direção ao Polo Sul, chega a 90. Então, por esse trabalho aqui, ó, deixa eu pegar aqui a América de novo, ó, de eu sair aqui de baixo, eu estou aqui na linha do Equador, estou ali no Amazonas, né? Ah, eu vou lá para os Estados Unidos. O que acontece? O tempo vai ficando mais frio, mais frio, mais frio, mais frio, até chegar no Polo Norte e encontrar o Papai Noel. Quando eu estou aqui na linha do Equador de novo, eu começo a descer, vim aqui para o sul. Então eu saio lá de Manaus, venho descendo, 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 descendo. Quando eu chegar lá na Argentina vai estar mais frio. Por quê? Porque o polo é as regiões mais quentes. A linha do Equador é as regiões mais quentes. Os polos são o que a gente chama de regiões mais frias. Então por isso que existem climas quentes, frios e aqueles que são mornos, né? Que a gente chama de temperados. Outro fator climático é a proximidade do mar, que a gente chama de continentalidade ou maritimidade. Então, dentro de uma mesma latitude, você tem, por exemplo, assim, ó, como é que a gente identifica isso? Bem fácil para a gente que mora aqui em Pissarras, né? Se a gente for agora na beira da praia e você sentir um ventinho, o ventinho está vindo do oceano, porque lá está mais frio do que o solo na Terra, o continente. À noite, se você for no mesmo lugar ali, você vai sentir que inverteu. O vento vem da terra e vai em direção ao mar. Por quê? Porque a terra está mais fria. Ela sempre sai da área mais fria, os ventos, para a área mais quente, tá? Então isso a gente chama de continentalidade e maritimidade. A gente vai ver isso com bastante calma mais adiante ali. As correntes marítimas é o quê? São as massas de água que estão em movimentos nos oceanos. Então, de novo, pegando o planeta aqui, o globo. O que acontece com isso aqui? Ó? Ele está girando, certo? Você talvez observe aí na imagem aí. Então, a Terra está girando, girando, girando. Show de bola, tá? Quando ela faz isso aqui, se você pegar uma bacia e colocar água na bacia, não muita água, só um pouquinho de água, ou como, por exemplo, aqui tem meu copo aqui, ó. Se eu começar a girar ele, o que acontece com o meu suco aqui, ó? Ele começa a ir para as beiras e começa quase a derramar. É o mesmo princípio. Como a Terra gira, ela faz a água se movimentar, porque nós estamos em movimento, tá? Então essas correntes marítimas, elas estão em constante movimento e da onde elas surgem afetam o clima, porque ela pode vir da linha do Equador, que é bem quente, ou pode vir dos polos, que é bem frio, né? Por exemplo, aqui onde nós moramos, a corrente que afeta a nossa água para ficar fria é a corrente de Humboldt, que vem lá do Polo Sul, né? E as partes quentes vêm da linha do Equador, as correntes quentes que vêm para cá. Mas isso é uma coisa que nós vamos trabalhar com calma depois também. O relevo. O relevo é a forma que a superfície tem em algum lugar. Então, o que acontece com o relevo? Ele influencia o clima. Pode ser um planalto, que é mais alto, portanto, quanto mais alto, mais frio é, nós vamos ver depois com calma. E também você tem o quê?
alguns picos, montanhas, né, como tem a Cordilheira dos Andes, como tem o Monte Everest, né, que são lugares mais frios por conta da sua altitude. Quanto mais próximo do nível médio do mar, quanto mais próximo do nível dos oceanos, mais quente é a cidade, tá? Então, o que a gente tem aqui? Bom, a gente começa, então, com a latitude, que ela tem uma influência na temperatura, tá? Muito importante isso. O que a latitude é? Ela é a mais importante dentre os fatores climáticos. Por quê? Porque ela exerce a influência sobre a temperatura e todos os outros elementos climáticos no planeta. Por quê? Porque você vê aqui, ó, a seta, ó, a temperatura diminui à medida que a latitude aumenta. Então, se eu for em direção ao hemisfério norte ou ao hemisfério sul, para qualquer lado que eu for, para cima ou para baixo, a temperatura vai diminuir, porque eu vou me aproximar dos polos, e os polos são mais frios, ok? Bom, dentro desse princípio, o que eu tenho aqui, ó? Por que diminui a temperatura à medida que a altitude aumenta? Entrou uma mosca aqui, uma marimbondo, sei lá o que é isso, né? A Terra tem uma forma aproximadamente esférica, né? Então a Terra é redonda, entre aspas. A Terra não é plana. Não adianta eu ouvir esses caras loucos aí. A Terra tem uma forma aproximada de uma esfera e ela gira em torno do seu próprio eixo. Então o que eu coloquei aqui para vocês? Que desse modo, ali como é que entram os raios solares? Eles entram e se chocam com a superfície com inclinação diferente. E aí os dias e as noites têm durações desiguais. Dias e noites com durações desiguais. Acompanhando o mouse aqui, ó. Aqui você vê, ó, que vem essa linhazinha vermelha aqui e faz um ângulo de 90 graus. Então aqui vem bem perpendicular ao Sol, ele bate primeiro ali. Então ali é mais quente. À medida que tem a curvatura da Terra, você tem, a partir do Trópico de Câncer ou do Trópico de Capricórnio, fica um clima um pouco mais ameno. Por quê? Porque aqui já tem uma inclinação maior, ó, vai chegar um pouco mais longe essa temperatura. Quando passa lá para cima, ela chega mais longe ainda, porque ela fica com menor ângulo. Esse ângulo aqui é 23 graus e 27 minutos, esse ângulo aqui é 66 graus e 33 minutos. Então isso faz com que você tenha as diferenças climáticas. A chegada dos raios solares chegam na Terra de formas diferentes. Por isso que a Terra não pode ser plana. Por quê? Porque se tivesse a Terra plana, vinha a luz e fazia tudo para a mesma coisa, né? Para todo mundo a mesma coisa. Só que acontece, como a Terra tem uma curvatura, ó, ela chega aqui, minha mão dá para ver bem, ó. Aqui ela chega perpendicular, aqui ela vai chegar mais distante. Por quê? Porque tem mais curvatura. Imagina lá no polo, que é mais curvado ainda, tá? A Terra, ela tem uma forma que a gente vai dizer o seguinte: por conta de tudo que a gente falou, a gente vai identificar as diferentes zonas climáticas. Então, na parte central da Terra, que fica entre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, é a zona chamada quente, ou zona intertropical. Então, essa zona é a área mais quente do planeta. Deserto do Saara, tudo nessa região aí. Do Trópico de Câncer, mais para cima até o Círculo Polar Ártico. Do Trópico de Capricórnio, mais para baixo até o Círculo Polar Antártico, a gente chama de zonas temperadas. No norte, a zona temperada do norte, e no sul, zona temperada do sul, tá? Então, são as zonas que têm um clima mais ameno. Então, teoricamente, a gente tem ali as 4 estações do ano, tudo bem certinho, bonitinho ali. A partir dos círculos polares, em direção aos polos, eu tenho a zona fria, a do norte, e a zona fria do sul. Eu botei norte ali, mas eu errei ali embaixo, tá? Deixa eu até arrumar aqui para não ter problema depois para vocês, quando eu disponibilizar o slide para vocês. Agora não quer sair aqui, esse troço aqui. Vamos tentar sair aqui. Roubaram meu mouse. Aqui. Sumiu. Vamos pra frente.
Não vai pra frente nem pra trás. Ei, vida boa, né? Vocês estão aí? Porque eu não tô vendo vocês. Eu tô aqui. Tá. Que não saiu Eu aqui. também. Meu troço não tá saindo. Que estranho. Parou. Deixa eu ver. Ué? Não apareceu nem meu mouse mais aqui. Faz parte. Isso acontece. Isso é informática. Né? É. Que estranho. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Eu não tenho aqui como sair. Quando isso acontece, rapidamente eu reinicio. Pois é, só que aí reiniciar é um problema agora, né? Porque senão eu vou perder tudo que eu gravei para vocês. Mas enfim, né? Deixa eu ver aqui. Acho que que era estranho. você ter feito um pouquinho com calma, aí colocar o slide. Pois é. Mas ele parou. Rapaz, que saco isso aqui. Deixa eu ver aqui.